Pronto, não falei que era rapidinho? Hora da Coruja já está de volta. E agora eu queria pedir para o Fernando colocar na tela uma imagem que a gente trouxe que representa a pederastia. Essa é a imagem, Paulo, está vendo? A gente pode ver que é uma pessoa que está mais curvada, ele é um filósofo, não, um homem já de barba, né? Um homem grego pegando, acariciando gentilmente as genitálias de um jovem mocinho musculoso. Então, o problema é a gente saber o que é essa tal de genitália que você falou. Ele está pegando no pau do cara lá, né? Veja, Fran. É que na verdade é tão pequeno que eu fiquei com vergonha de falar que era um pau. Lógico, uma genitaliazinha. Grego não é africano, grego é grego. O grego tem pau pequeno. Não é porque, né? Se fosse um africano, aí ele teria um pau grande, né? Eu acho que era também assim, para não machucar muito, para ter um... Acho que é por isso que grego fazia tanto filosofia, por isso que mulher não se interessava muito tanto pelas coisas. É porque é um ideal de beleza, se você fica... Porque você tem para isso, você tem um mecanismo, né? Do mesmo jeito que japonês faz... Não tem nada a ver com... Japonesa, do mesmo jeito que japonesa prende o pé para o pé não crescer, você também tem um trabalho nos gregos de ficar com os genitais de modo que eles não se avolumam, né? Por quê? Porque é um ideal de beleza isso daí. Não é uma coisa qualquer, não é uma... Né? Hoje, na Grécia, obviamente, ninguém tem necessariamente o pau pequeno, né? Mas o corpo dos gregos era muito bem definido, era muito bem trabalhado, na verdade, para se chegar àquele ideal de beleza. Porque você não tem uma possibilidade de você escapar da educação militar e, portanto, da atividade do ginásio, que é, na verdade, a atividade esportiva, mas que é, na verdade mesmo, uma atividade religiosa, porque ela não é uma atividade da guerra. Você não faz a preparação física para a guerra, você faz a preparação física para a participação nos Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos são uma atividade religiosa, porque ali, quem ganhar, vai ser a manifestação dos deuses. Então você vai para os Jogos Olímpicos para assistir os deuses. Bom, e o Sócrates obviamente, acho que quem é filósofo provavelmente nasce filósofo, né? Só se desenvolve ao longo da vida. Mas o Sócrates, ele passou uma vida no exército, trabalhando no exército. Inclusive, ele é aposentado do exército, né? Por isso que ele pode ter esse tempo mais ocioso depois de se dedicar realmente à filosofia. Ele é filho de um escultor, o Sócrates. Ele aprendeu a profissão de escultor. Há quem procure até hoje em Atenas alguma escultura que poderia ter sido feita pelo próprio Sócrates e não só pelo pai dele, né? Mas o Sócrates depois, nas campanhas militares, ele foi como voluntário, como soldado que anda a pé, não da cavalaria, né? E um soldado exemplar, né? E foi soldado exemplar, foi herói de guerra, né? Salvou generais, mas o mais interessante é você imaginar o filósofo já depois dos seus 40 anos, servindo o exército. Porque ele serviu quando jovem, mas depois, nas campanhas onde ele era mais velho, ele serviu de novo, né? E ele foi tido como extremamente eficaz, violento, né? Extremamente violento, que abria caminho, né? E isso é muito interessante, você imaginar o filósofo sendo esse tipo de gente, né? Acho que é para extravasar aquela fúria interior que todo filósofo tem. Ele ia para a guerra, matava vários e voltava bem tranquilo. Mas né? Dizem que ele era uma figura extremamente carismática também no comando, né? No comando é extremamente carismático, porque ficava dias sem beber água, ficava de pé muito tempo, tinha uma alta concentração, né? Tem uma série de aspectos aí que é quase uma mitologia do Sócrates, né? Paulo, existe um filme do Rossellini, na verdade o Rossellini, ele fez 4 filmes sobre filósofos, e eu separei um trechinho do filme do Sócrates que ele fez, que eu acho muito legal. Quem puder assista, procure o filme sobre o Sócrates. Então eu pedi para o Fernando colocar na tela o filmezinho para a gente assistir. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione.
Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Interessante, hein? Veja que O você tem... Hippias, um sofista muito famoso, né, Rico. rico, até dá para perceber a diferença entre as vestimentas do Sócrates e as vestimentas do Hippias. Indo para o ginásio fazer uma palestra. Inclusive, você viu aquela com escravos, É. levando aquela cobertura para ele não tomar sol. Indo para o ginásio fazer uma fala do que ele já havia feito. É, já Né? ia repetir a fala. Ou seja, um sofista Requentar. como na época ali, um sofista muito rico. Tinha o dom das palavras, a Agora- arte de falar, porém, não tanto a arte do raciocínio. do raciocínio. Veja que o Sócrates pega ele em duas coisas, né? Quer dizer, você vai falar sobre o belo, então você sabe falar sobre o belo. Então o que é o belo? Não é? Nada Aí, mais justo perguntar o pra que é quem o belo para quem vai pra falar quem sobre vai o belo. falar sobre o belo, Certo. não é? Aí, de cara, ao invés dele ir para falar do belo, do que ele fala? Ele dá um exemplo De beleza. de beleza, a bela virgem. Né? Aí o Sócrates fala, bom, a bela virgem é bela, bom, então uma bela égua é bela tanto quanto a bela virgem, e pronto, aí você já começa a perceber, né, que por não ir àquilo que nós hoje chamaríamos o conceito, ele não chama de conceito, né, mas o que nós hoje chamaríamos de conceito, não ir ao conceito de belo, mas ficar com exemplos, o Sócrates vai enredando ele, né, no quê? Né, numa jogada que é dizer, pôr o adjetivo belo sobre qualquer palavra, pondo o adjetivo belo sobre qualquer palavra, iguala a qualquer outra, né? Então, a bela virgem fica tão bela quanto a bela égua, Quanto a bela panela. quanto a bela panela, quanto o belo Deus, né? Porque como você vai dizer que o belo Deus, sendo o belo Deus, é mais belo que a bela virgem sendo bela, né? Quer dizer, então, isso chama atenção para quê? Que a questão não é o adjetivo, não é a beleza, mas a questão é o belo, é o substantivo, é aí que tem que ir. Né? É aí que está que o Platão vai chamar de o eidos, a essência ou a forma. Né? Então o Sócrates vai por esse caminho, que é um caminho tipicamente filosófico e não pelos adjetivos. Agora, o mais interessante também é que nessa hora aí acontece uma coisa que eu chamo muita atenção das pessoas pelo seguinte, que num determinado momento, como ele vai enredando o Hippias numa conversa onde pode citar qualquer coisa, cita também a panela. Sim. Aí ele fala assim, mas Sócrates, você fala de coisas prosaicas. Que coisas né? do chão, coisas que do coisas chão, banais, né? não Exato. é? Falar de uma panela. Exato, você falou a palavra, coisas banais. E o filósofo não se atém a coisas elevadas, né? Ele se atém a coisas banais. É aí que o Sócrates pega ele. Mas é o Sócrates que inaugura esse tipo de filosofia, né? Não era isso que estava acontecendo ali ainda na Não, sociedade coisas grega. elevadas não podem ser faladas com palavras simples, né? E esse método de conversação do Sócrates, que é o elencos, e não a maiêutica, né? Como se coloca. Esse aí, efetivamente, não é a maiêutica, porque a maiêutica é você parir ideias. O Sócrates não está parindo nada, ele está refutando. É o elencos, é o método da refutação. Ele faz o cara cair em contradição. Tanto é que quando ele cai em contradição, o que ele fala? Outro dia eu te explico. Sim, e vai embora. E vai claro. embora, queima o chão. Ele é esperto, não é? Bom, ele é um sofista, ele percebeu que ele caiu em contradição. E o Sócrates vai fazendo isso por toda a cidade.
com todas as pessoas. Ele chega Veja para um que- general e pergunta. Nesse O filme general, aí, ele pergunta assim, né, o que é a coragem? É. É o que ele pergunta, quer dizer, nada mais justo que um grande general conhecer o que é a coragem. Porém, sempre acontece isso, né, da pessoa nunca conseguir dizer o que é a coragem. A pessoa consegue dar exemplos, um Do soldado corajoso. corajoso, É. etc. Mas nunca se chega, nem o próprio Sócrates chega Não chega. num conceito do que é a não, coragem. ele não chega. Né? Já disse, não se fala a palavra conceito no mundo grego. Né? Mas, se pudesse usar, se usaria, né? Se pudesse nós usarmos, usaria isso. Quer dizer, ele não chega a nenhum conceito daquilo que ele pergunta. Ele pergunta e ele chega no quê? Ele chega num impasse, numa aporia, tanto quanto aquele que é o perguntado. Os diálogos platônicos do início da carreira do Platão são os chamados diálogos aporéticos, onde você não encontra resposta para as perguntas que o Sócrates coloca. Nessa hora aí, nesse filme do Rossellini, ele está indo em direção ao lugar onde está lá pregado as acusações que estão sendo feitas a ele. E ele é tão tranquilo que no meio do caminho ele para conversar com as pessoas e filosofar nesse sentido, né? Paulo, eu tenho uma pergunta aqui. Agora, só deixa eu lembrar uma coisa, antes de te falar. Lembrar o seguinte, esse filme do Rossellini, se vocês pegarem na net para assistir, tem inteiro na internet, no YouTube, inclusive legendado, né? Lembre-se de uma coisa, gente. Ele é sempre mais um texto sobre o Sócrates. Do mesmo jeito que o texto do Platão faz um desenho, o Xenofonte faz outro desenho, o Rossellini faz um desenho dele. Né? Então é mais uma interpretação do Sócrates. Então tem que tomar cuidado pelo seguinte, né? Porque vai ser agora o Rossellini falando do seu Sócrates. E o Rossellini vai insistir numa coisa que o Platão não vai insistir e que o Xenofonte também não vai insistir. O Sócrates do Rossellini é um Sócrates em busca da verdade. O Sócrates do Platão não está em busca da verdade, ele está em busca muito mais do significado do que da verdade. Tanto é que ele pergunta o que é a coragem, né? O que é tal coisa, o que é tal coisa, que você vai muito mais em busca do significado, que é uma coisa muito notada por um filósofo da escola dos positivistas lógicos, o Schlick, um filósofo contemporâneo nosso, né? Que vai dizer exatamente isso. A ciência pergunta pela verdade, a filosofia pergunta pelo significado. Exatamente. Queria lembrar isso, porque senão depois os caras vão assistir e o Rossellini marca muito essa busca da verdade que o Platão não marca. Até porque hoje em dia a gente já pode dizer que tem uma divisão, a gente já sabe dividir quais seriam os textos de Sócrates e quais seriam os textos realmente de Platão, né? Assim, no sentido que Platão, lógico, escreveu todos, mas daria para saber o que se aproximaria histórico. Mais isso do Sócrates histórico e os outros textos que são mais platônicos. Em geral, os helenistas fazem uma divisão aí que é o seguinte, né? Os textos aporéticos, os textos que terminam em impasse, os chamados textos iniciais do Platão, são aqueles onde haveria o Sócrates histórico. Mas esse Sócrates histórico é o Sócrates histórico do Platão. Então ainda também é um personagem. A gente nunca pode perder de vista que o Sócrates é sempre um personagem de quem escreve sobre ele. Paulo, então agora eu vou fazer uma perguntinha, porque eu tô adorando as perguntas que o pessoal tá mandando. Não é a Xuxa, não, porque gosta todo mundo e vai mandar beijo, não. É porque realmente tá interessante mesmo. Então, o Carlos está perguntando, Paulo, por que você sempre diz que a nossa sociedade hoje é sensualizada ou sexualizada, porém não erotizada? Porque a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade onde há uma facilidade muito grande para o contato sexual. Não é a sociedade da Fran, a sociedade do Fernando, a sociedade do Ed, ela é uma sociedade onde tem motel, onde as pessoas estão livres, onde há pílula, há camisinha, há pílula do dia seguinte, há pílula do mês seguinte, né? Quer dizer, tudo facilita o contato sexual, isso é muito bom, mas também tem qual lado? Né? Tem o lado de que isso passa a ser uma coisa do cotidiano. Você come um hambúrguer e faz um sexo, toma uma Coca-Cola e faz um sexo, solta um pum e faz um sexo. Quer dizer, você não tem... não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem, é verdade. Né? E também não na outra ordem, né? Horroroso quando você faz o sexo e solta um pum. Mas, enfim, a ideia é o seguinte, é uma sociedade onde você faz o sexo como uma coisa muito rotineira. Muito rotineira. Né?
Então, o que acontece com uma sociedade que faz o sexo como uma coisa muito rotineira? Né? Ela é uma sociedade onde o erotismo vai para outro lado. Porque ele não está mais ligado ao sexo. Ele não está mais ligado à tesão. Ele é, por exemplo, né, alguma coisa que fica tão restrito quanto o próprio sexo. Você separa. Então o erotismo fica pequeno e o sexo também fica pequeno. Agora, quando você lembra da palavra tesão, que ela é uma palavra espraiada, né? Que se você fala em tesão, você fala em quê? Você fala em sexo? Não. Você fala em eros? Não. Né? Mas quando eu digo erotizada, no sentido do grego, eu estou dizendo, na verdade, tesão. Ou seja, uma energia espraiada pela sociedade que faz com que todo mundo vibre, que faz com que a sociedade esteja viva, vibrante. Sabe, você chegar num lugar e sentir, tem gente que fala assim, eu estou sentindo o clima, eu estou sentindo a vibração, eu estou sentindo o santo. Né? Essa sociedade está endemoniada, ou seja, tem um daimon, girando aí, né? Um eros girando aí. Então essa sociedade, ela está com uma energia pulsante. As pessoas querem fazer as coisas, as pessoas estão com prazer de fazer as coisas, né? Vamos pegar aí uma sociedade, por exemplo, ó, um exemplo assim, os europeus que estão vindo para cá, né, e dizem para a gente, né, pô, a sociedade de vocês está pulsando e a nossa não pulsa mais. Né? A nossa não pulsa, está todo mundo olhando para baixo e tal. Então, quando eles vêm para cá, eles enxergam uma sociedade com tesão. Tá? Mas nós não estamos enxergando essa sociedade com tesão, porque nós estamos dentro dela há muito tempo. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que nós estamos deserotizados. Para nós nos erotizarmos, nós vamos ter que encontrar mais perspectiva para nos olharmos. Vamos ter que nos olhar diferente. Então, e aí tem até uma pergunta, Paulo, que eu não consegui aqui entender o nome. Mas é possível dizer que o Sócrates criou uma nova subjetividade? Ou seja, aconteceu com Sócrates algo diferente do que estava acontecendo ali naquela sociedade grega? Olha, a gente não pode falar numa subjetividade socrática como a gente fala na nossa subjetividade. Por quê? Porque até pela própria língua, o grego não tem uma palavra para substituir o si mesmo, no sentido do eu interior. Né? Quando a gente fala em inglês self, por exemplo, né? O self é o ego, o eu interior, né? O si mesmo. O grego não tem essa palavra para fazer esta substituição. Nós temos que traduzir o alto do grego por si mesmo ou por eu. Né? Mas não é o eu interior. O grego sempre se vê na perspectiva da terceira pessoa. Ele sempre se vê, não ele olhando para ele mesmo, mas ele olhando para ele mesmo quando ele olha o outro. Então ele sempre está vendo as coisas de um modo menos interiorizado que nós. Então é preciso tomar cuidado com a palavra subjetividade aí no mundo grego, porque não é a nossa subjetividade. Mas pode-se falar em subjetividade se a gente pensar na seguinte coisa, né? Há um comportamento específico que o Sócrates inaugura. Isso é verdade. Qual o comportamento específico? A inversão da pederastia, a erotização das relações e, principalmente, um uso fantástico da expressão grega ta erótica. Ta erótica é fazer amor, mas é também saber perguntar. Ela é uma expressão dúbia. Você fala assim, o quê? Fazer amor e perguntar? O que tem a ver uma coisa com outra? Namorar. Namorar, você troca questões, você pergunta muito no namoro, né? E muitas vezes você leva o outro a contradições. Então, saber conversar e saber fazer amor, isso é um namoro. O Sócrates, ele é especialista nisso. Por isso que você começou o programa com o amor dos rapazes, o amor filosófico aos rapazes. Isso é tá erótica. Sim. Mas tem muito pessoal perguntando sobre Alcebiades. Né? É que uma das perguntas, depois eu já vejo ali o nome, falando sobre que, apesar das investidas do Alcebiades, o Sócrates rejeitou. Né? Mas, na verdade, o Alcebiades já não era mais um jovenzinho.
né? O Alcebiades, apesar de ser muito mais jovem que o Sócrates, ele já não era mais tão menino. Será que é por isso que o Sócrates também rejeitou? Não. O Sócrates não rejeitou o Alcebiades. É que o Alcebiades nunca entendeu o tá erótica. Ele só entendeu muito mais velho. Então talvez o Alcebiades entendia... Ele queria relações sexuais com e não esse Sócrates. namoro filosófico. Mas por que ele queria isso? Porque o Alcebiades, ele tem o Alcebiades, ele vou dar um exemplo. Você pega uma menina muito bonita desde criança. Por exemplo, eu. E você. Isso. Né? Mas você não tem cara de boneca. Não. Pega a cara de boneca. Aquelas meninas que ninguém tem coragem de dizer um não. Sei. Sabe? Sei. Aquela menininha que sempre parece um bijuzinho e tal. Todo mundo estudou com uma menininha assim, delicadinha. Exato. Essa menina, bonequinha. ela tem uma beleza que ninguém diz um não para ela. A Madonna esses dias disse isso, né? Eu passei da idade onde todo mundo dizia sim para mim, agora eu estou recebendo não. O Alcebiades é exatamente essa figura. Ele era muito belo no sentido de boneco. Né? Ele tinha o ideal de beleza grego. Ele era muito belo nesse sentido, mas ele tinha uma outra coisa. Ele era rico. E ele tinha uma outra coisa além de ser belo e rico. Ele era sobrinho do grande rei, do Péricles. Então ele tinha poder. Ou seja, um partido ideal para qualquer época, para qualquer... Exato. Exatamente, é isso mesmo, né? Que eu falo para as moças, né? Poder político, dinheiro e beleza. Ele tinha as três coisas. Então, quando ele chegava num lugar, todos os homens mais velhos queriam namorá-lo. Então ele nunca recebeu um não. Então, quando ele começou a se relacionar com Sócrates, ele começou a ver que ele estava se apaixonando pelo Sócrates, mas o Sócrates disse para ele: eu vou amar você, Alcebiades. E eu vou ser o único cara que não vou deixar você. Porque os outros, quando você ficar mais velho, vão deixar você. Porque eu amo a sua alma. O Sócrates queria fazer dele uma pessoa boa, porque o Sócrates apostava nele como um bom político. Talvez como aquele cara que fosse levar Atenas após o Péricles, né? Mas o Alcebiades nunca conseguiu entender isso. Ele só vai entender isso mais velho. Só que o Sócrates diz para ele, fala assim: eu nunca vou deixar você. Aí ele fala: então nunca me deixes. Aí o Sócrates fala assim: mas se você se deixar corromper pelo povo de Atenas, veja, não é se corromper no sentido do dinheiro, porque ele não precisava, se corromper pelo povo, o quê? É ficar adulado e ceder à adulação. Não fazer a coisa certa e ceder à adulação democrática. Se você ficar adulado, se corromper, eu não vou te acompanhar. O Sócrates avisa ele. Isso no Alcebiades, né? No livro chamado Alcebiades I. Depois, lá no banquete com Alcebiades mais velho, Alcebiades entra bêbado no banquete e aí explica toda essa situação e de como que ele nunca entendeu o Sócrates. E, Paulo, tinha uma pergunta da Marta falando sobre por que é atribuída ao Sócrates a frase só sei que nada sei. Uma das primeiras coisas que a gente ouve falar de Sócrates é isso, né? Que Sócrates diz, só sei que nada sei. Então, por que não é do Sócrates essa frase, mas por que é atribuída ao Sócrates? Eu gostei que você começou o programa hoje dizendo... Né, que ele sabia alguma coisa. Sabia, ele sabia. Tem uma coisa que o amor filosófico aos rapazes é o que ele sabia fazer. O amor aos rapazes é o que ele sabia fazer, exatamente. Então, o que é esta frase? O que o Sócrates diz que não sabe? De onde vem? O que significa? Ele não diz eu só sei que nada sei. O que ele diz é, eu não sei o que eu pergunto para as pessoas. Isso eu não sei. Né? Mas eu sei, pelo menos, que eu não sei. E elas não sabem que não sabem. Então eu tenho pelo menos um saber a mais que os outros. Porque eu sei o que eu não sei. E elas não sabem que elas não sabem. Mas é relativo ao quê? Ao que é a coragem, o que é a beleza, o que é a virtude, sobre aquelas questões. Né? Ele não é um ignorante. Ele não faz a apologia da ignorância, né? Como fica aparecendo nesses jargõezinhos que o pessoal aí repete, né? E que não deveria, porque hoje essas obras estão todas na internet, muitas delas em português. Todas traduzidas. A grande maioria das obras já estão traduzidas. E é uma leitura gostosa, né? É uma leitura maravilhosa. O Platão... Ler Platão é muito... O Platão é o Machado de Assis da filosofia. Exatamente. Não é como ler Nietzsche, que às vezes a gente vai precisar aqui de uma ajudinha para poder... Ou Hegel. Ou Hegel, Heidegger, que são o Platão é uma leitura de um diálogo... É quase uma literatura
literatura. É uma literatura da época. É uma literatura da época. A literatura da época é o diálogo, por excelência. Tanto é que quando o Aristóteles for fazer filosofia, o Aristóteles vai escrever tratados, mas também vai escrever diálogos. E existe uma série de outros diálogos, é que eles se perderam. Por exemplo, defesa do Sócrates. Existe defesa do Sócrates do Platão, mas existe de várias outras pessoas, que não chegou até nós. Inclusive no filme a defesa é muito bonita, é muito bem representada a defesa do Sócrates. No Rossellini, né? No Rossellini, e a morte dele, quando ele vai tomar a cicuta com a Xantipa, que é a esposa, falando na orelha dele, falando, fazendo escândalo, é excelente. A lição que ele dá para a Xantipa ali, eu achei que ficou muito bom esse filme, eu gosto bastante. O Rossellini, ele fez quantos? 4, né? 4 filmes. Descartes, Santo Agostinho, Sócrates, Pascal. E o Pascal. Muito bom essa série. A gente pode sempre passar um trechinho aqui no programa. Podemos. E as outras perguntas? Eu vou ver já aqui no meu computador. Obrigado. Estavam perguntando pra gente qual a diferença entre a pederastia e a pedofilia. Não, veja, gente, olha, no Brasil, nós estamos vivendo um período aí meio estranho. Por quê? Porque as pessoas inventaram de acusar todo mundo indiscriminadamente de pedofilia. Então, veja, você vai na Avenida Paulista hoje, agora saímos daqui, vamos na Avenida Paulista. Aí você encontra ali, né, os garotos gays de 14, 15 anos beijando. Aí passa um energúmeno, um mastodonte, um idiota, e vai lá dedar o garoto de 16, 17 anos, porque está beijando o de 14 como pedófilo. Ou então o de 18, porque é maior de idade, né, beijando o de 16 porque é pedófilo. Quer dizer, na verdade, você não está denunciando pedofilia coisa nenhuma. Na verdade, você está com preconceito contra o gay, e aí você inventa essa história de pedofilia, como a dona Miriam Rios, né, para fazer a água rolar. Não é nada disso, gente. Não tem absolutamente nada disso. Nós temos que começar a entender que pederastia a pedofilia é uma doença. O sujeito não cresceu e ele quer ter contato sexual com criancinhas. Uhum. Não são jovens se beijando. Não é 12, 13, 14, 15 anos se beijando. Não é nada disso. Né? São adultos que não conseguem conviver com adultos e vão querer brincar de sexo com crianças. Isso é uma coisa. Agora, jovens se relacionando na nossa sociedade é outra coisa. Mas querem colocar tudo no mesmo saco. Certo. Agora, pederastia é uma terceira coisa que não tem nada a ver com isso. Pederastia é uma instituição educacional grega, é um costume grego. Qual? Homens mais velhos cuidam de gente mais nova. Nós temos isso na nossa sociedade? Temos. Por exemplo, um pai. O pai quer que o filho inicie-se sexualmente. E o filho não vai. O que o pai faz? Leva na zona. Não. Ele leva, mas não é ele que leva. O que ele faz? Na minha época, o pai levava na zona. Não, ele pede para um tio levar. Entendeu? É aí que tá. Então, o tio, que é um cara, não é da idade do pai, verdade, é mais novo. Hoje em dia, os primos mais velhos levam os primos mais novos na zona. Realmente. É, na verdade, o quê? É exatamente esta ideia de o mais velho cuidar do mais novo. Agora, o tio vai levar o garoto na zona. Chega lá, o garoto não sai com a mulher e quer sair com o tio. Aconteceu. Pode acontecer. Pode. Né? Isso na sociedade grega é institucional. É institucional. Por quê? Porque trata-se de você não deixar os jovens sem um acompanhamento. Uhum. Né? É o amigo mais velho, que depois, naturalmente, essa amizade se separa, as pessoas casam, se envolvem com relações. É isso que tem que entender. Paulo, tenho várias perguntas aqui, mas o nosso horário, infelizmente, já deu. Agora é só semana que vem. Só semana que vem. Mas a gente pode responder depois todas as perguntas que ficaram, não é? Vamos. Para isso tem o site, nosso site. A gente vai responder, blog, eu estou aqui com os e-mails, Facebook. Eu vou responder. Eu vou mandar os presentes para o pessoal que está aqui. Entre em contato por e-mail, pode deixar. Quem fez as boas perguntas. Quem fez boas perguntas. E eu queria mandar um beijo para a Lidiane Leite. Ela é radialista, está sempre falando do nosso programa. A gente sempre vai lá, é super bem recebido, né, Paulo? Rádio Trianon
aos sábados, 10 da manhã. Aqui para São Paulo, 740 AM. Exatamente. Para No Santos, programa 810 AM. O programa Vida e Harmonia. Então, beijão, Lidiane. Beijo, Lidiane. E beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada pelos parabéns no nosso programa. Semana que vem a gente está de volta.